Eu tenho um troféu hoje aqui. A carteirinha número 001 da Pedins, que eu achei, tá? Está aqui. E está aqui para provar que a gente estava lá, né? Devia ter as outras carteirinhas todas, do Joaquim, de todo mundo, né? Mas, enfim, está aqui. 1978. 1978, nascia a Camila Pitanga, o Ashton Kutcher, a Carolina Dickmann. Era lançado A Gaiola das Loucas, A Dama do Lotação, Os Olhos de Laura Mars, Sonata de Outono, do Ingmar Bergman, só para a gente localizar o que era 1978. Prova de Orquestra, do Fellini, Superman, com o Christopher Reeve e com Marlon Brando. As músicas, o ABBA lança o Voulez-Vous, o Sex Pistols anuncia o fim da banda, o The Police editou seu disco de estreia, morreu Orlando Silva, cantor das multidões, e é exibida pela primeira vez na TV Tupi o Direito de Nascer, a novela, para vocês verem como somos velhos. Na política, somos antigos, somos dinossauros. Na política, Ernesto Geisel envia emenda ao Congresso para acabar com a AI-5, o ato institucional número 5, e anuncia o seu sucessor, o general Figueiredo. Morrem 2 papas e mais um assume o papado. Morre Paulo VI, João Paulo I, e assume João Paulo II. Primeiro caso de AIDS nas Américas é descoberto, tá? Ou pelo menos é diagnosticado. Houve o suicídio coletivo de 912 pessoas que eram os seguidores do Jim Jones, nos Estados Unidos, que era uma seita. Então, localizando um pouco, né, a gente, em 1978, tem, em função, né, do design de 76, do simpósio, um belo motivo para que a gente se encontrasse. E aí eu chego à conclusão até que o design de 76, que a gente criticava tanto, né, a ABDI, com quem a gente brigava tanto por motivos ideológicos claros, nítidos, esses jornais, por exemplo, que foram mostrados aqui, foram motivos de processo jurídico, contra os 3 participantes do Rio, na ABDI em São Paulo. Todas aquelas notícias referentes à regulamentação, à sindicalização, né, as questões específicas da categoria, que eram trazidas pelo movimento do Rio de Janeiro, tá, eram contra a ideologia da ABDI. Então, ali houve um choque muito grande entre paulistas, ABDI e Rio de Janeiro, né? A nossa presença lá era profundamente criadora de conflito, né? Ela não foi uma presença tranquila, e até quando a ABDI depois participa do primeiro ENDE, através já de uma nova geração de paulistas que entra na ABDI, que era o Sérgio Akamato como presidente, tá? Ele vem como um gesto de solidariedade, de abertura, de tentativa de se incorporar àquele movimento, que era um movimento profundamente ideologizado, profundamente, né? Então, eu acho que entre a ABDI e a Pedins havia um confronto direita-esquerda, nítido, claro, né? Não há como disfarçar isso. O Sérgio Kell dizia que ia infartar a cada reunião que a gente tinha em São Paulo com ele, coitado. Eu gostava muito do Sérgio Kell, mas realmente eram discussões seríssimas, eram discussões estruturais, elas eram discussões de uma profunda diferença de visão em relação à política, ao mundo, ao design, à indústria, a relação do design com a indústria, a relação do design com os arquitetos, com os engenheiros, né? A relação promíscua e imiscuída, né, que nós tínhamos, e é verdade, é isso, né, e que nós finalmente conseguimos dizer: não é assim. Isso não é assim. Design é design, arquitetura é arquitetura, engenharia é engenharia, né?
e, design, e arte é arte. Né? Então, quando a gente provinha dos cursos, né, quando o design vinha dos cursos, egressava, era um braço que saía desses cursos na universidade, como era o caso da FAUSP, que era o caso mais sério, né, em que você tinha o direito de exercício ou profissão a partir do momento em que você se formava na FAUSP, na especialização, digamos, de design. Não sei se era exatamente esse o nome que eles davam, mas era mais ou menos isso, na sequência de design. Então, nós participamos, nessa época, de inúmeros encontros com arquitetos. A gente ia aos encontros de arquitetura, a gente ia a essas assembleias deles, e o que era mais curioso é que a massa de arquitetos sempre concordava com a gente. Né? Quer dizer, por uma questão política, por uma questão de entendimento da atividade, por uma questão de entendimento do que era o desenvolvimento da própria sociedade, né? E a forma como essas atividades iam surgindo uma das outras historicamente, né? Mas iam, cada uma delas, ocupando o seu devido espaço. E nós estávamos ali exatamente tentando afirmar que a nossa profissão era diferente daquele conjunto de atividades. E é engraçado, porque mesmo quando a gente falava na perda de uma fatia, né, do mercado na atividade profissional do arquiteto, sempre que a gente ia a esses encontros, o próprio IAB, nós participávamos diretamente, quando o Conde era presidente do IAB, e o Mário Everton Fernandes era primo do Conde, e exatamente por isso havia ali uma certa proximidade entre essas duas entidades. Quantas reuniões nós fomos no IAB, discutimos com eles, né, e tivemos pleno apoio. O que não quer dizer que na sociedade, no mercado como um todo, né, isso acontecesse de fato. E foi uma grande caminhada, uma grande luta, um grande esforço. Né? Momentos em que a gente tinha um sentimento de pertinência a uma categoria profissional, como nas reuniões dentro da EJA, naquela sala 1, em que a gente chegou a ter 400 pessoas ali dentro, quer dizer, as pessoas ficavam sentadas pela janela, do lado de fora, né? Era muita gente. Mas, como em tudo do design, as pessoas acabam perdendo o gás, perdendo a vontade, perdendo a força, não sentindo muita implicação com aquilo tudo. Eu acho que a nossa profissão tem... Eu discordo um pouco do Joaquim na tristeza, porque eu acho que esses anos 80 foram grandes impulsionadores do design. Hoje nós somos designers. Né? Eu hoje me sinto muito mais designer do que eu me sentia naquela época. Né? Hoje eu acho que o design existe. Essas brincadeiras do design de sobrancelha, design de não sei o quê, design de não sei o quê, isso faz parte do folclore. Né? E do folclore. Eu acho que hoje nós somos designers. Nós saímos de 3 faculdades, né, de design no Rio de Janeiro, em 78, e 20 no Brasil, o quadro era de 20 no Brasil todo, para, a Lucina outro dia estava me falando, 300. Em torno de 500. 500, já chegou aqui. 500, pois, 754. Nós éramos cerca... 755. Pois é. Em que se discuta a qualidade disso tudo, como já discutimos na época, e daí a discussão sobre ensino, sobre currículo mínimo, sobre como tratar a questão do ensino nessas escolas, né? Isso vai continuar eternamente, até porque mercado é mercado, e as escolas também, infelizmente, estão no mercado. Né? Então, essa distorção que acontece no mercado acontece nas instituições de ensino, principalmente nas privadas. Mas, de qualquer forma, quer dizer, eu acho que nós saímos de 20 para 700, para 500, não importa, nós éramos em torno, na melhor das hipóteses, nós éramos em torno de 1.000 no Brasil inteiro. E hoje, também por dados da Lucy, que se ela estiver errada, a culpa é dela, né, nós somos 25.000 saindo formados por ano. Tá?
Por outro lado, 25 mil pessoas saindo formadas por ano. Ou seja, Diva, fecha a boca, mas é isso. É isso. Suspende o queixo, mas é isso. Então, eu acho que tem uma diferença gigantesca. E acho que essa especialização fez parte da história, Joaquim. Né? Quer dizer, separar, buscar campos de atuação próprios, segmentos próprios. É engraçado, a gente se encontrava em todas as concorrências. No começo dos anos 80, todos nós que tínhamos escritório ou que estávamos começando como freelancers, nós nos encontrávamos em todas as salas de espera de todas as concorrências. Eram os mesmos. Fosse de produto, fosse de identidade visual, fosse do que fosse. Né? Hoje em dia, você não encontra mais as mesmas pessoas nas antessalas das concorrências. As pessoas se especializaram. E, com essa especialização, eu acho que houve um aprofundamento da atividade, do saber da atividade. Eu acho que não é à toa que as pessoas se especializaram mais. Elas buscaram um saber maior, uma expertise maior. Né? Eu acho que os designers hoje ocupam o mercado por mérito. Ocupam porque, nos anos 80, essa força que se fez para institucionalizar esse grupo de profissionais resultou em muita coisa. Né? A regulamentação da profissão não aconteceu, mas o currículo mínimo aconteceu. O se juntar para votar no escuro, com luz de lampião na UERJ, no primeiro END, 400 pessoas, ponto a ponto. O anteprojeto de regulamentação da profissão, o currículo mínimo de desenho industrial, né? E uma plataforma política de entendimento do que era o design de sociedade, do que era design e subdesenvolvimento, do que era design e indústria, e do que viria a ser, né, quer dizer, prognósticos que a gente fazia nessa época, do que viria a ser a atividade. Então, eu entendo que... Eu me lembro que, em 78, a ESG fez 15 anos. Eu botei um painel lá. E era um texto que era uma reflexão sobre isso tudo que a gente estava vivendo na época, esse movimento todo. E eu me lembro que a primeira frase desse texto era assim: MIC, museu, Aloísio ou freelancer. Então, era Ministério da Indústria e Comércio, Museu de Arte Moderna, Aloísio Magalhães ou freelancer. Essas eram as opções de mercado que nós tínhamos. E hoje a coisa está muito diferente. Esse leque está muito mais aberto. Agora, por que a nossa regulamentação não aconteceu esse tempo todo? Por que nós não nos unimos mais? Por que a Apidins ou uma sucedânea da Apidins não acontece? Porque nós somos fragmentados, sempre fomos extremamente fragmentados. A própria prática da nossa profissão leva a essa fragmentação. Né? E, por outro lado, eu acho que, por exemplo, a questão da regulamentação, eu acho que a gente discute tão pouco essas coisas, agora está até discutindo mais, porque o projeto de lei está lá caminhando e em vias de ser regulamentado, os lobbies externos da profissão que nós temos, concretamente. Eu acho que as áreas tecnológicas têm o maior interesse em que nós não sejamos regulamentados. Né? Na medida em que aquela discussão, entramos para o CREA, não entramos para o CREA, quase fizemos parte do CREA, mas não fizemos parte. Eu acho que aquilo tudo acabou gerando, né, muita confusão. Né? E acho que hoje a gente tem vários setores da sociedade e dessas áreas, principalmente, não interessadas na nossa regulamentação. Né? Mas a gente é tão pouco articulado, né, que nem essas coisas a gente discute muito, a gente não aprofunda muito. Então, eu acho que, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Acho que o resto todo também já as pessoas disseram. É isso. Eu acho que aí a gente vai conversar mais para tentar aprofundar isso. Obrigada.